Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, a aula de hoje vai ser dividida em duas partes, certo? No começo agora, nós vamos revisar o que a gente viu nas últimas aulas e depois nós vamos fazer algumas páginas do livro, certo? Bom, nós estudamos até agora, desde que nós voltamos das férias, 4 tópicos. Revestimento da pele, ossos, músculo e articulações, certo? Todas essas 4 partes, elas fazem parte do nosso corpo de forma integrada, certo? E elas juntas têm a função tanto de proteção quanto de movimentação, certo? Nós só nos movimentamos a partir da integração dos músculos, ossos e articulação, certo? E basicamente, a pele tem a função de proteção, porque ela protege contra a entrada de micro-organismos, certo? Mas ela também ajuda na regulação da temperatura a partir de 2 mecanismos que eu já falei. O suor, certo? E a ereção do pelo. O pelo fica assim, ele geralmente é deitado, e quando ele fica assim levantado, certo? Ele retém uma camada de ar sobre a nossa pele e diminui a troca de temperatura, certo? Então, a pele ela é responsável por regular a temperatura a partir desses 2 mecanismos. Suor, que é a retirada de líquido quando está muito quente, e arrepio ou ereção dos pelos quando está muito frio, para diminuir a troca gasosa. A troca de temperatura entre a parte externa do nosso corpo e a parte interna, certo? E também a pele é responsável por perceber sensações. Que sensações são essas? Quando nós tocamos sobre a nossa pele, nós estamos exercendo a função de tato. Nós estamos sentindo o nosso corpo. Quando nós estamos percebendo o frio e o calor, nós estamos percebendo as sensações térmicas, certo? Então a pele pode perceber sensações, quais sensações? Térmicas e de pressão, né? Que é a do tato. Assim mesmo como a dor, certo? A dor é algo responsável aí pela pele. E a pele ela tem 3 camadas, que são epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é essa camada aqui que a gente pode tocar, certo? A derme é a camada por baixo, que é uma camada mais grossa, e a hipoderme é a última camada, onde tem a camada de gordura, certo? Os vasos sanguíneos e os nervos estão na derme. A superfície da pele é a epiderme, e por baixo nós vamos ter uma camada de gordura, para também diminuir a troca de temperatura entre o meio interno e externo, certo? E por cima da epiderme nós vamos ter o quê? Queratina, que é para impedir a perda excessiva de água, certo? É a mesma estrutura que existe nas plantas. Uma folha, ela também tem queratina na sua superfície, para impedir com que a planta perca bastante água, certo? Depois nós falamos sobre os ossos. Qual a função dos ossos? Ele dá suporte, participa da movimentação, tem a função de proteção do nosso corpo. As funções do corpo, nós temos suporte, né, da estrutura do nosso corpo, movimentação, onde o osso vai participar da movimentação, então nós temos essa importante função que é suporte e movimentação. A segunda função do osso é armazenar e liberar minerais, certo? Então, o osso vai armazenar e liberar minerais. Quais minerais? 2 minerais: cálcio
e fósforo, certo? Esses dois minerais, eles estão unidos ao nosso osso, certo? Eles são depositados quando nós temos muito excesso e são retirados quando nós temos em falta, certo? Recapitulando, o esqueleto participa do suporte, movimentação, armazenamento e libera minerais, quais minerais? Cálcio e fósforo, certo? O osso também é uma função que poucas pessoas sabem. Ele participa da produção de sangue, certo? Então eu falei até agora 3 funções: suporte, movimentação, armazenamento e liberação de minerais e produção de sangue. E aí, a terceira função do osso, certo? Quando a gente é criança, todos os nossos ossos produzem sangue. Mas quando a gente cresce, só alguns ossos produzem sangue. Quais ossos? Esse osso aqui, que é chamado de esterno, certo? Esse osso aqui do meio do peito, ele participa da produção de sangue a vida toda. Nossa coluna vertebral, né, ou espinha dorsal, participa de produção de sangue a vida toda, certo? E também nós temos as extremidades de ossos longos, como o osso da coxa, os ossos aqui da mão. Todas as extremidades de ossos longos são responsáveis pela produção de sangue, certo? Então, recapitulando, falei 3 funções do sistema esquelético: suporte e locomoção, armazenamento e liberação de cálcio, certo? Produção de sangue. E a quarta e última função é produção de gordura, certo? A quarta função do sistema esquelético é produzir gordura. Então, nós vamos ter 4 funções principais do esqueleto: suporte e movimentação, proteção, né? Produção de sangue e produção de gordura. Então, nós temos aí, de forma geral, 2 tipos de ossos. Nós temos os ossos compactos, certo? Que são ossos mais rígidos. E os ossos esponjosos, que são ossos mais leves e mais frágeis. Por exemplo, as aves, elas são ricas em ossos esponjosos para poder ser mais leves e poderem voar mais. Já nós temos aqui, na extremidade do nariz, certo? Um pouquinho de osso esponjoso. Mas somos ricos em ossos compactos. Ó, então nós vamos ter 2 tipos de ossos gerais: ossos esponjosos, que são mais leves, e os ossos compactos, certo? Nossos ossos, eles começam a ser desenvolvidos na 6ª semana de gestação, certo? E eu falei para vocês 2 processos muito importantes na nossa formação. O primeiro processo é a ossificação, ou seja, formação dos ossos, certo? Ossificação, que é diferente da calcificação, que é o endurecimento dos ossos. Recapitulando, nós temos 2 processos: ossificação, que produz o osso, e calcificação, que dá rigidez aos ossos, certo? E aí eu falei para vocês um fenômeno que vários de vocês já perceberam, que é a moleira, que é aquela parte aqui do bebê que quando ele nasce é bem molezinha, certo? Aqui no centro. Ó, e vocês poderiam perguntar, e por que ele nasce assim? Porque para nascer, ele vai passar
pela mãe, então ele precisa ser maleável. Então, temos algumas partes do nosso corpo, quando a gente nasce, que são bem maleáveis, e aí dá para passar de forma mais fácil. Tanto que quando a gente nasce, nossa cabeça fica bem achatada. Se você tiver a oportunidade de ver um parto algum dia na vida de vocês, assim que o bebê nasce, a cabecinha fica bem apertada, certo? E aí, depois que vai o formato normal, e aí você cresce e fica com a cabeça rígida, certo? Ó, então, recapitulando, nós temos dois processos importantes. Ossificação, onde se cria e se forma o osso, e calcificação, onde se dá rigidez, ou seja, torna o osso mais duro. Certo? Moleira, a estrutura mole, de fato, né? Moleira de mole, que nasce aqui no centro da cabeça do bebê, para poder ele passar pela barriga da mãe. Quando passou, aí o corpo transforma a cartilagem que está aqui no meio da cabeça em osso, certo? Outro problema muito importante é a osteoporose, que é o mecanismo osteoporose, é uma doença muito comum em pessoas idosas. Fala, cara. Já, estou só revisando. A osteoporose, ela é um problema grave, certo? No mecanismo de ossificação e calcificação. Então, lá na calcificação, que você vai tornando o osso mais rígido, na osteoporose, você não consegue realizar calcificação. Então, você tem um problema muito grande na calcificação, de forma que o seu osso não fica mais rígido, mais duro, fica mole. Então, você tem grandes riscos de qualquer queda, tropeço, você fraturar uma parte do seu corpo, de forma muito fácil, certo? E aí é muito comum em idosos, e você trata dando uma reposição de cálcio, você dando uma maior quantidade de cálcio a esse idoso, certo? Falamos também sobre as células ósseas. São dois tipos gerais, né, de células. Nós vamos ter os osteoclastos, que são células que absorvem os minerais, e os osteócitos, que são células que colocam esses minerais no osso. Certo? Recapitulando, osteócito coloca os minerais, e osteoclasto absorve esses minerais que o indivíduo precisa. Certo? Falei também sobre 3 problemas da coluna que a gente pode ter, né? Cifose, escoliose e lordose. Cifose que é muito assim, né? Escoliose é um problema assim, que é assim de lado, no meio da coluna. E lordose é um problema que a pessoa muito assim na base da coluna. Tem um problema de envergadura na base da coluna. Então, escoliose, cifose no topo, escoliose no meio e lordose no final da coluna. Certo? São todos problemas no formato da coluna, que ela tem que ser reta. Certo? Então, para evitar, você tem que sentar da forma correta, ter o ombro assim bem levantado. Certo? Recapitulando, cifose, problema aqui no topo da coluna, escoliose no meio e lordose no final. Certo? Lordose. Depois nós falamos sobre a articulação, certo? Quais as funções da articulação? Possibilitar movimento. Então, toda a região que se move do nosso corpo tem articulação. Aqui, na mandíbula, no joelho, na cintura, na mão, aqui, todos esses locais dos dedos, todos eles têm articulação. Certo? As articulações, elas facilitam o movimento e
permitem o movimento e facilitam o crescimento. Certo? São essas duas funções das articulações. Nós temos três tipos de articulações, né? As imóveis, como as do crânio, as semi-imóveis, como a da mandíbula, e aqui dessa região do ombro, e as móveis, como a região, essa articulação aqui, e a do joelho, que são muito móveis, certo? Ó, as articulações também são conhecidas como ligamentos, certo? Temos os músculos, que podem ser de três tipos: esquelético, liso e cardíaco. Esquelético é esse músculo que a gente toca, certo? O liso é o músculo interno do corpo, que reveste os órgãos e tal. E o cardíaco é o músculo do coração, certo? Bom, ó, a gente já respondeu dessa página as questões 1, 2 e 3, certo? Aí agora, nós vamos... Depois você pega um colega seu, certo? Aí agora na página, a gente vai responder a quarta questão, certo? A pergunta diz assim, ó. A pele humana pode apresentar diferentes tonalidades. Isso ocorre por conta da existência de um pigmento chamado melanina, que é produzida nos melanócitos. Se todos os seres humanos têm aproximadamente a mesma quantidade de melanócitos, ó, vou ler a pergunta de novo. A pele humana pode apresentar diferentes tonalidades. Até aí o que a questão disse? Que as pessoas podem ter diferentes tonalidades da pele. Existem pessoas mais claras e pessoas mais escuras, certo? Isso ocorre por conta da existência de um pigmento chamado melanina, né? Quem fez o trabalho aí já estudou a melanina. E a melanina não é uma substância puramente humana, certo? Toda a estrutura na natureza escura é melanina. Então, os cachorros escuros têm melanina, as aves, as galinhas, tudo que é escuro na natureza é por conta dessa substância aí chamada de melanina, certo? É produzido por essas células chamadas de melanócitos. Ó, a melanina, né? Pigmento chamado de melanina, que é produzido pelos melanócitos. Se todos os seres humanos têm aproximadamente a mesma quantidade de melanócitos, por que ocorre essa diferença na pele? Porque um ser humano gera mais melanina que o outro. Exatamente, pode botar isso aí que o colega de vocês falou. Alguns produzem mais melanina que outros. Alguns humanos. Alguns humanos produzem mais melanina que outros. Alguns humanos, resposta aí da quarta pergunta, alguns humanos produzem mais melanina que outros.
Ó, agora já respondi, agora eu vou explicar, certo? Ó, vou explicar essa quarta questão. Bom, todo mundo tem melanina e melanócitos, certo? Melanócitos é a célula que produz melanina. Algumas pessoas têm em maior quantidade e outras em pouca quantidade. O sol, ele estimula os melanócitos a produzirem melanina. Por isso que algumas pessoas, quando vão à praia, elas voltam bronzeadas, morenas, etc. Certo? Vai lá. Só que algumas pessoas fazem bronzeamento artificial. O que é isso? É você colocar na sua pele, né, algumas substâncias que vão estimular ainda mais a produção de melanina, certo? Para você ficar mais moreno ainda. Aí só que assim, se você é um pouco moreno e você vai ao sol, você produz uma boa quantidade de melanina. Só que se você for muito branco mesmo assim, você não produz praticamente nenhuma melanina. Então você não pode ir ao sol sem passar protetor solar, porque você tem um grande risco de ter câncer de pele, certo? Então quem for muito branco tem que passar bastante protetor solar. E aí quem for um pouco mais moreno pode passar só uma camada de protetor solar. Quem for muito branco, o indicado é passar até 3 camadas de protetor solar. Você passa a primeira, espera secar, passa a segunda, espera secar e passa a terceira camada para ficar mais protegido. Mas aí todo mundo, eu por exemplo, eu tenho que passar protetor solar. Você tem poucas chances de desenvolver câncer de pele. Poucas chances diferentes de nenhuma. E a melanina, né, como está aqui, ela vai ser estimulada pelo sol e vai permitir com que a gente, né, tenha uma proteção contra os raios ultravioletas também, né, contra a radiação solar. Às vezes acontece da gente receber muito sol e aí, né, nosso corpo é como se estivesse sendo estimulado a matar nossas células epiteliais, ou seja, as nossas células da pele. E nós descamamos, nós perdemos muita pele porque o sol, além de estimular, na verdade, a produção de melanina, ele também estimula a morte das células epiteliais, das células da nossa pele, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso, certo? A gente viu até a página 144. Obrigado e até a próxima.